Por meio de enganos, tu farás a guerra. Esse é o lema de uma organização que nunca confirma o que faz, nunca nega e nunca falha 2 vezes no mesmo alvo. 27 de novembro de 2020, uma estrada em Absard, nos arredores de Teherã. Mohsen Fakhrizadeh, o cientista mais protegido do Irã, pai do programa nuclear iraniano, rodeado de 11 guarda-costas da guarda revolucionária, estava no banco do passageiro do seu carro ao lado da sua esposa. A 1.600 km de distância, um operador israelense olhava para uma tela de computador. Ele ajustou a mira e atirou. 13 disparos, 60 segundos. Apenas Fakhrizadeh foi atingido. A esposa, sentada a 25 centímetros dele, não levou uma única bala. Os guarda-costas olharam em volta. Não havia ninguém. Como isso foi possível? A resposta não está na tecnologia. Está no que aconteceu meses e anos antes dessa cena. O Mossad usa 3 protocolos para desmontar um alvo antes de tocá-lo, e quando você entender os 3, vai perceber que eles não são exclusivos de operações contra cientistas nucleares iranianos. O primeiro começa com algo que todo alvo eventualmente faz, e nunca percebe. Fakhrizadeh vivia sob ameaça há décadas. Em 2009, o Mossad já havia montado uma operação para eliminá-lo em Teherã e cancelou na última hora por suspeita de vazamento. 11 anos se passaram, o cientista continuou vivo, e nesse tempo fez algo que todo alvo eventualmente faz. Ele relaxou. Esse é o primeiro dado que o Mossad coleta, o momento exato em que o alvo para de acreditar que ainda é um alvo. Internamente, esse processo tem um nome, Maslout, a rota. O Mossad mapeia não só onde o alvo vai, mas quando, com quem, em que intervalo de tempo e onde a rota tem ângulos cegos, os pontos onde ninguém está olhando. Agentes iranianos recrutados pelo Mossad, pessoas comuns, invisíveis, que já viviam no país, monitoram a rotina de Fakhrizadeh por meses. Qual estrada ele usava para ir à casa de verão em Absard? Em que horário saía? Quantos carros na escolta? Onde a escolta perdia o ângulo de visão? A caminhonete Nissan Zamiad azul foi posicionada numa pequena elevação, com visão perfeita da estrada, disfarçada de carro abandonado, macaco hidráulico, roda faltando, lona com material de construção em cima. Invisível, porque ninguém olha 2 vezes para o que parece quebrado. Mas mapear a rota é só o começo. O que o Mossad faz depois é muito mais sofisticado e muito mais perturbador, porque no próximo protocolo não olha para onde o alvo vai, olha para dentro da cabeça dele. O Mossad tem um departamento interno chamado LAP, Lohama Psychologic, guerra psicológica. Antes de qualquer operação, esse departamento constrói um perfil completo do estado mental do alvo. Não currículo, não histórico militar, estado mental. A pergunta central é sempre a mesma: O que esse alvo acredita que nunca pode acontecer com ele? No caso de Fakhrizadeh, a resposta era clara. Após anos de análise, ele acreditava que sua importância estratégica para o regime iraniano o tornava intocável dentro do próprio país. Nenhum inimigo ousaria agir em solo iraniano, com escolta da guarda revolucionária, em plena luz do dia. Essa crença foi a porta de entrada. O cientista que se sente intocável relaxa a vigilância, usa a mesma rota, confia nos mesmos guardas, acredita que o perigo, se vier, vai parecer com perigo. Na realidade, ele não vai. O Mossad chama isso de exploração de zona de conforto do alvo. Quanto mais seguro o alvo se sente, mais previsível ele se torna. E previsível é sinônimo de vulnerabilidade. Esse protocolo não é exclusivo de agências de inteligência. Qualquer pessoa que queira te manipular começa exatamente aqui, mapeando o que você acha que nunca pode acontecer com você. Sua zona de conforto é o mapa dela. Mas quem executou fisicamente essa operação dentro do Irã? O Mossad tem uma regra rígida que torna tudo mais impressionante e mais assustadora. Nenhum agente israelense entrou no país, e ainda assim, a operação foi executada com precisão cirúrgica. E vem a pergunta: como fizeram isso? Essa é a parte que menos aparece nos livros, e é a mais perturbadora. O Mossad opera com a rede de colaboradores chamada Sayanim, em hebraico. Ajudantes são voluntários espalhados pelo mundo inteiro, que não são agentes treinados, não recebem salário fixo, e na maioria das vezes
não sabem o escopo real do que estão fazendo. Nos anos 80, estimativas apontavam para uma rede de 35 mil Saiyajin no mundo, 20 mil operacionais, 15 mil adormecidos, aguardando ativação. Mas além do Saiyajin, o Mossad recruta localmente um país-alvo, pessoas comuns, um motorista, um técnico, um vizinho, recrutados não por ideologia, mas por dinheiro, pressão ou compromisso gradual. Uma tarefa pequena que leva a outra, até que a pessoa está completamente dentro, sem ter percebido quando entrou. Na operação Fakirizadeh, foram iranianos que estacionaram o caminhonete, iranianos que montaram o sistema, iranianos que deram sinal de ativação. O Mossad tem uma regra interna absoluta, sem plano de saída, sem operação. Nenhum agente israelense ficou exposto. O atirador estava em Israel, a 1.600 quilômetros. A câmara de comando estava em Israel. Os únicos que tocaram o solo iraniano já estavam lá. A ameaça não veio de fora, veio de dentro. Agora que você entende os 3 protocolos, rota, perfil psicológico e agentes invisíveis, chegou a hora de ver como tudo isso convergiu em 60 segundos numa estrada do Irã. O que aconteceu naquele dia é uma das cenas mais impressionantes da história da inteligência moderna. 27 de novembro, 3h30 da tarde. O sinal chegou. A comitiva de Fakirizadeh havia saído em direção a Absar. O operador Israel, olhando uma tela como se fosse um videogame, ativou o sistema. As câmeras de caminhonete varreram a estrada. O software de reconhecimento facial identificou o rosto de Fakirizadeh no banco do passageiro e confirmou o alvo. A metralhadora FN Mag belga, modificada, acoplada a um sistema robótico de 1 tonelada, contrabandeada para dentro do Irã em partes ao longo de meses, ajustou o ângulo automaticamente. O problema técnico era real. Cada disparo faz a arma tremer, desviando a trajetória do próximo tiro, e havia um atraso de 1,6 segundos entre a imagem e a resposta do operador, tempo suficiente para errar um alvo em movimento. A inteligência artificial foi programada para compensar o tremor, o atraso e a velocidade do carro simultaneamente. 13 disparos, 60 segundos. A esposa de Fakirizadeh, a 25 centímetros dele, não foi tocada. O sistema havia isolado o rosto do alvo com precisão milimétrica, ignorado tudo ao redor. Os guarda-costas olharam em volta. A caminhonete explodiu, mas não o suficiente para destruir as evidências. Os iranianos encontraram os fragmentos e entenderam o que havia acontecido. Não havia ninguém para prender. A operação já havia terminado antes de começar. Isso foi uma tecnologia impressionante, mas ela foi o último elemento dessa operação, não o primeiro. O que realmente fez isso funcionar tem uma aplicação direta na sua vida, e é mais simples e mais assustador do que você imagina. Agora a pergunta que importa: você tem uma rotina previsível? Você acredita que certos riscos não se aplicam a você? Você confia em pessoas próximas sem questionar o acesso que elas têm em sua vida? Não estou falando do Mossad. Estou falando do golpista que estudou seu perfil por semanas antes de te ligar, do colega que mapeou suas inseguranças antes de te sabotar, da pessoa que sabe exatamente quando você está distraído porque observou sua rotina em silêncio e você deixou. Os 3 protocolos do Mossad, mapear a rota, construir perfil psicológico e ativar agentes invisíveis, não exigem satélite nem metralhadora controlada por IA para funcionar contra você. Exigem apenas que você não esteja prestando atenção. Conhecer o método é o primeiro passo para não ser o alvo. Por meio de enganos, tu farás a guerra. A guerra já começou. A questão é do lado de quem você está. E se você quer saber como a KGB manipulou a história do mundo e enganou diversos países, clique nesse vídeo. Te espero lá.